Então vamos lá. Para mim, na minha opinião, como desenvolvedor, né, trabalhei com várias outras linguagens, outras plataformas. Para aplicativo, ultimamente tenho utilizado a Ionic. Eu acho assim terrível, mas terrível essa forma aqui, ó, de estruturação e chamada de objetos, tá? Para mim, na minha visão como desenvolvedor, isso aqui não existe mais. Para uma linguagem nova, algo novo que a Google está implementando aí, utilizar esses modelos orientados com essa chamada é terrível. Aqui vocês vão ter que ter muita atenção, porque, por exemplo, primeiramente porque ele é case sensitive. Tá? Então aqui nós vamos ter que colocar os campos com muito cuidado aqui. Ó. O idget, por exemplo, é maiúsculo. Se você não colocar, obviamente vai dar erro. Tá, isso aí é uma falta de atenção, beleza. Mas o problema quanto à estruturação, tudo que você abrir aqui, ó, você vai ter que tomar cuidado. Por exemplo, aonde termina a coluna, né, onde eu estou inserindo aqui os textos acima, que é o cabeçalho da página. Eu sei que fica um pouco estranho para vocês entenderem, porque eu ainda não rodei ele aqui, eu não compilei. Eu vou até compilar para poder entrar com o próximo recurso. Mas o que eu quero fazer é o seguinte, se além desse texto eu quiser um outro texto aqui dentro, eu vou colocar dentro do mesmo widget, dentro da mesma área ali, eu coloco uma outra vírgula e beleza, defino isso aqui abaixo. A mesma coisa aqui, ó. Aqui termina a coluna. Se eu quiser um outro objeto após esse widget com os textos que eu coloquei, por exemplo, um ícone, eu vou colocar vírgula e vou continuar inserindo. Então tem que ter cuidado quanto a isso. Para poupar isso, você vai colocando sempre aqui, ó, vírgula em todos eles. Somente no scaffolding é que ele tem que fechar com ponto e vírgula. Então vai uma dica aí para vocês para não ter esse tipo de problema, porque é comum, né, às vezes, ter essa estrutura. Eu rodei sem chamar a classe. Eu deixei por último aqui, mas acabei esquecendo. Então, vamos copiar aqui o class. Pronto. E vamos chamar a classe da tela inicial. Só que essa classe agora, que eu criei aqui em cima, que eu falei que seria um estado chamado pela classe, ela estende a um state, aí não pode ser full widget. Quando você tiver que passar uma página para ser chamada aqui, ó, é somente state. E qual página? Essa mesmo, tela inicial. Isso é estruturação orientada a objetos, tá? Eu não gosto, você tem que fazer várias inicializações de classe para poder fazer uma única chamada, então eu acho que acaba complicando aquilo que é bem simples. Aqui o build context, ele não está reconhecendo. Vamos aqui inserir ele novamente, build. Mais uma vez eu estou acostumado aqui a colocar ele com minúsculo e não vai funcionar. Tá, agora pronto, a chamada da classe já foi feita, vamos só no app aqui, ó, para ele reconhecer a tela inicial. Então agora ele já reconhece porque ela existe, ainda no main ele está dando erro, não acredito que isso aqui, deixa eu ver, seja alguma chamada ali que ele não atualizou ainda, porque nós não temos mais erro na estrutura. Isso, então pode ser que ele não tenha compilado, tá? Deixa eu ver aqui, ó, vamos mandar rodar. Ele vai reinicializar e dar um refresh. Provavelmente ele vai rodar. Então, nós vamos adicionar, assim que ele rodar, ele vai ter que mostrar essa página da tela inicial, porque ela que está sendo chamada pela app, com esse texto, que é o que nós colocamos aqui no widget, e depois nós vamos adicionar um ícone aqui a ela. Ah, sim, aqui, ó, na verdade é porque eu adicionei a classe lá, esqueci de fechar ela, né? Aí sim ele estaria com erro. Então, a classe que foi chamada aqui em cima, ela tem que ser fechada, ok? Ele estava sem o fechamento ali. Aqui em teste, ele está dando erro... Provavelmente porque foi apagada a MyApp, né? Nesse caso agora nós só temos a class app. Então ele não vai reconhecer. Aqui nós vamos ter que fazer o import também com a chamada dela. Aqui na main nós chamamos, ó. Vamos chamar ela lá também. Se bem que nós vamos ter que reestruturar esse widget, né? Para ele fazer a chamada da forma correta. Aqui ele não vai reconhecer porque ele não está dentro de search. Ele está dentro de, no caso aqui, a lib. Essa teste já está em outra referência. Então, eu vou tirar aqui por enquanto. Vamos deixar isso aqui fora. Vamos deixar isso aqui comentado. Pronto. Percebam que ele está compilando. Ele vai aqui verificar quanto a isso. Deixa eu ver aqui no telefone. Vamos abrir ele aqui, ó. Tá aí, ó. Perfeito. Então, ele chamou a tela inicial e já colocou um texto ali acima para a gente, né? O que eu quero dizer aqui é o seguinte, dentro dessa estrutura aí começa a complicação de chamadas de componente, tá?
que na minha visão o Ionic trabalha com isso de uma forma assim espetacular, muito, mas muito melhor do que o Flutter. Aqui para entrar com um novo recurso, aí eu tenho que sair do fechamento do widget, que no caso aqui é a coluna, entrar com um icon e aqui sim fazer a chamada. Nós vamos ter lá icons.notifications, que é um dos tipos que nós temos. Mas como que eu sei disso? Na documentação, beleza? Se você for lá na documentação, ele vai ter as opções dos ícones lá e você vai ver os tipos que você pode utilizar. O bom aqui é que uma vez que você rodou, eu não preciso ficar recompilando não. Eu salvo aqui, ó, e automaticamente ele vai atualizando isso lá dentro da plataforma. Então ele tem algumas desvantagens. É claro que eu vou falar para vocês das desvantagens que na minha visão é mais questão estrutural da linguagem, mas ele tem algumas vantagens aqui também em relação à compilação, a tempo. Se for desenvolver, por exemplo, em Java aqui dentro do Android Studio, você vai ver como é que vai ser dureza ficar compilando toda hora para testar, e é demorado, é pesado. Aqui não, com o Flutter, né, isso simplifica bastante, beleza? Então ele vai mostrar aqui o ícone de notificação que foi inserido aqui dentro. Como que ele está? Ele não está colunado, né? Se ele tivesse dentro da coluna, ó, escolha em seu pedido. Pronto, se ele estiver dentro da coluna, ele mostra um após o outro, um abaixo do outro. É só dar um Ctrl S ali. Eu vou tirar essa questão do meu celular para ficar toda hora colocando senha, que senão nós vamos perder muito tempo. Mas essa condição aqui, ó, é isso. É como se fosse uma tabela, tá? Cada item que eu colocar aqui dentro vai ser uma coluna e aqui eu tenho a linha. Aqui eu tenho a linha. Se eu estou colocando fora da coluna... Aliás, perdão, se eu tenho uma linha, ele está tudo colocando em mesma linha. Eu dividi a primeira coluna em duas linhas. Tudo que eu acrescentar aqui embaixo, ele vai colocando. Segunda linha, terceira linha, quarta linha. Se eu não fizer nada dentro dessa e colocar após a coluna, mas dentro da linha, ele entende como se fosse a segunda coluna. Aqui, se eu continuar copiando esse ícone, ó, ele vai para a terceira coluna, quarta coluna, quinta coluna. E aí eu vou ver um elemento, um ao lado do outro. Eu estou falando isso por quê? Mais para relembrar vocês quanto à estrutura deles. Tá? Então aqui, ó, primeira coluna com duas linhas. Segunda coluna, terceira, quarta, quinta e quantas outras eu quiser inserir ali.